Bom, pessoal, então vamos aí à nossa última questão da semana. Está dizendo o seguinte: em um programa que se chama Roda a Roda, existe uma roleta que os participantes giram para saber qual o seu prêmio, que é indicado pelo valor registrado no setor para o qual a seta estará apontada. A roleta deve estar posicionada inicialmente antes do giro de qualquer participante, sempre entre o perde tudo e o R$ 1.000, ou seja, sempre nessa posição aqui, entre o perde tudo e o R$ 1.000, certo? O giro deve ser feito sempre sempre no sentido horário, que é o sentido do relógio, esse sentido aqui, ok? Felipe girou a roleta em um ângulo alfa, certo? Que foi menor que 360. Então a gente sabe que o ângulo que Felipe girou a roleta está entre 0 graus e 360. Por que não pode ser 0 graus? Porque senão, portanto, ele não moveu a roleta. E por que não pode ser 360? Porque o exercício falou, e porque se ele movesse 360, ele ia voltar justamente aqui na divisa. Certo? E na divisa é indeterminado. Na divisa ele nem perde tudo e ele nem ganha R$ 1.000. Ok? Bom, então vamos lá. O que pergunta para a gente? Pergunta para a gente o seguinte: para quais intervalos de valores de alfa, ou seja, para quais valores de alfa, Felipe ganhará o prêmio de R$ 1.000? Certo? Bom, então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são as posições aí que ele vai ganhar R$ 1.000. Vejam que as posições que ele vai ganhar R$ 1.000 é essa e essa. E uma coisa que a gente tem que saber também para determinar os intervalos é a medida de cada um desses setores aqui. Qual que é a medida em graus de cada um desses setores? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai assumir que todos eles são iguais, certo? O exercício não falou, mas a gente vai assumir que todos esses setores aqui têm a mesma medida, ok? E realmente parece que tem a mesma medida, certo? Bom, se todos esses setores têm a mesma medida e a gente consegue contar todos eles, para a gente determinar a medida de cada um deles, basta fazer o quê? Se eu sei que uma circunferência completa tem 360 graus, basta eu contar essa quantidade, pegar o 360 e dividir pela quantidade, que eu vou ter aí o valor da medida de cada um desses setores, em graus, certo? Bom, então a gente vai chegar à conclusão que é o seguinte, que a gente tem 24 setores. Como é que eu determinei isso? Bom, eu vim cá e contei cada um deles. Se vocês contarem cada um dos setores, vocês vão encontrar um total de 24 setores. Bom, então para a gente determinar a medida de cada um desses setores, que são todos iguais, basta pegar 360 e dividir por quê? Por 34. Porque aí a gente vai encontrar que cada um desses setores mede 15 graus. Certo? 360 dividido por 24 dá 15 graus. Ou seja, a soma desses 24 setores eu sei que dá 360. Se eles são todos iguais, cada um mede 15, porque 24 vezes 15 dá 360. Ok? Bom, o que a gente tem que fazer agora? Bom, a gente tem que identificar quais são os setores que Felipe vai ganhar o prêmio de R$ 1.000. Vejam aí que está no setor 12 e no setor 24. Então, sabendo que os valores do prêmio de R$ 1.000 se localizam nos setores 12 e 24, a gente pode afirmar que os intervalos de alfa para que Felipe ganhe o prêmio de R$ 1.000 são esses dois intervalos aqui. São todos os ângulos entre 165 graus e 180 graus, ou também todos os ângulos entre 345 graus e 360 graus. Como é que eu cheguei nessa conclusão? A partir do seguinte raciocínio, pessoal. Então aqui eu identifiquei os dois setores, certo? E vou mostrar o raciocínio para vocês. Vejam que é o seguinte, que o Felipe vai ganhar o prêmio de R$ 1.000 se essa setinha cair nos setores 12 e no setor 24. Mas vejam que, como a gente está trabalhando em ângulo, qualquer ângulo que tiver que cair dentro desse setor aqui, ó, por exemplo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, ou essa posição aonde a setinha cair, por exemplo, essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, e assim por diante, qualquer uma dessas posições, o Felipe vai ganhar R$ 1.000 no setor 12. Da mesma forma aqui, ó. Felipe vai ganhar R$ 1.000 no setor 24 em qualquer uma das posições que cai dentro do setor 24. Então, para a gente determinar quais são essas posições, a gente tem que determinar o quê? O fim do setor e o início do setor. Certo? Como é que eu determino o fim do setor, pessoal? Bom, vejam que aqui eu quero determinar, por exemplo, o fim do setor 12. Bom, vejam, mas que partindo daqui até aqui, o que eu sei desse setor?
Que para mim chegar nele, eu tenho que percorrer 15 graus quantas vezes? Tem que percorrer 15 graus 12 vezes. Então, para determinar o fim do setor 12, eu tenho que fazer 12 vezes 15 graus. Certo? E 12 vezes 15 graus dá 180. Então, quer dizer que essa posição aqui, o fim do setor, que é a divisa do R$ 1.000 com perde tudo aqui embaixo, é justamente na posição de um arco de 180 graus, na extremidade de um arco de 180 graus. Considerando aqui, ó, que eu até esqueci de falar para vocês, que eu estou considerando a seta como uma posição localizada aí em 0 graus. Aqui é o início, certo? 0 graus se localiza aqui. Certo? Então, contando daqui até aqui, ó, eu tenho 180 graus. Por quê? Porque basta contar a quantidade de vezes que você está somando 15 graus aí. A quantidade de vezes que você está somando 15 graus é 12. Então, 12 vezes 15 dá 180. Então, esse arco daqui até aqui é 180. Então, quer dizer que a posição aqui do fim do setor 12 se localiza na extremidade de um arco de 180 graus. Bom, agora falta a gente determinar o início. Para a gente conseguir determinar os intervalos para onde Felipe vai ganhar R$ 1.000 no setor 12. Certo? Bom, mas como é que eu vou determinar o início do setor? Bom, se eu sei que cada setor mede 15 e o final do exercício, perdão, e o final do setor 12 mede 180, basta fazer 180 menos 15. Certo? Se eu sei que cada setor mede 15 e o final dele mede 180, quer dizer que o início vai medir 180 menos 15, que é, portanto, 65 graus. Ou seja, o início do setor 12 se localiza aqui na posição 165 graus, ou seja, num arco de extremidade que tenha 165 graus. Ou seja, daqui até aqui tem 165 graus. Então, qual que é o intervalo do ângulo para que Felipe ganhe R$ 1.000 nesse setor aqui, que é o setor 12? São valores de ângulos que estão entre 165 graus e 180 graus. Certo? A gente representa desse jeito aqui, pessoal. Colchetes aberto em 165 graus e aberto também em 180 graus. Como é que a gente representa aberto? Com os colchetes virados para fora dos números, para o lado contrário dos números, certo? Então, o que isso quer dizer para a gente? Que os valores, todos os valores de ângulos entre 165 graus e 80 graus, são intervalos, são valores de alfa para que Felipe ganhe R$ 1.000 no 12. Quando eu falo que é aberto em 165 e aberto em 180, quer dizer que esses valores aqui, que são as extremidades, eles não entram para o computo. Porque vejam que o valor de 165 graus e o de 180 nada mais são que as divisas do setor 11 com o 12 e com o 12 com o 13, respectivamente. Aí. O 165 é a divisa do setor 11 com o 12 e o 180 é a divisa do 12 com o 13. Por isso eles não entram. Porque se a setinha caísse aqui, seria indeterminado. Porque não dá para saber se é 1.000 ou 450 ou perde tudo ou 1.000. Ok? Bom, o mesmo raciocínio a gente vai utilizar para determinar o ângulo, quais são todos os ângulos que o Felipe pode jogar para que caia no setor 24, certo? E ele, portanto, ganhe R$ 1.000, certo? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente vai precisar determinar aí os valores do fim do setor do 24 como o início do setor 24. Bom, o fim, de certa forma, a gente consegue aqui de cara determinar que é 360, certo? Por que é 360? Porque é uma volta completa, ok? Bom, se vocês tiverem dúvida, basta fazer 24 vezes 15 graus, que vocês sabem que é 360. Ok? Bom, então esse é o final do setor 24, ou seja, na posição 360 de um arco 360 graus é o final do setor 24. E qual que é o início dele? Bom, se eu sei que cada setor mede 15 graus, se o final dele é 360, o início dele vai ser o quê? 360 menos 15, certo? 360 menos 15 dá 345. Ou seja, qualquer valor, qualquer ângulo que o Felipe consiga girar na roda aí de tal forma que caia entre 360 graus e 345 graus, ele vai conseguir ganhar aí o prêmio de R$ 1.000. Ou seja, qualquer posição entre esses dois ângulos aqui que a setinha parar, o Felipe vai ganhar R$ 1.000. Ou seja, esses ângulos são quem? São todos os ângulos maiores que 345 e menores do que 360. Vejam que esses dois ângulos aqui não fazem parte desses ângulos, porque eles são justamente a divisa aqui dos setores 23 com 24 e do 24 com 1, certo? Bom, pessoal, então com isso a gente resolveu a letra A. Para resolver a letra B, pessoal, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, certo? O que está pedindo para a gente? Está pedindo para a gente determinar quais são os intervalos de valores para alfa para que Felipe perca a vez dele ou perca tudo, certo?
Bom, então para isso que a gente tem que saber? A gente tem que saber que a quantidade de setores que a gente identificou na letra anterior, que é 24, certo? E a gente sabe que cada um deles mede quando? Mede 15 graus, certo? Então a gente vai resolver a partir dessas informações que a gente determinou aí para a letra A. Bom, então note o seguinte, que a gente está preocupado em ter quais são os ângulos aonde o Felipe vai, quais são os intervalos de valores para alfa para que Felipe perca a vez ou perca tudo, certo? Bom, para Felipe perder a vez, vejam que aí corresponde a quais setores? Aos setores 7, certo? E 19, certo? Agora, para o Felipe perder tudo, tem que cair nos setores 1, certo? E no setor 13. Bom, mas para a gente determinar o intervalos de ângulos, para que isso aconteça, a gente tem que determinar a quantidade de ângulos aqui entre o final e o início de cada um desses setores. Então, é isso que a gente tem que determinar aqui embaixo, certo? Então, nessa tabela aqui, eu vou determinar primeiro os intervalos de ângulos para quando o Felipe vai perder a vez, vai passar a vez, certo? E depois eu vou determinar os intervalos de ângulo para quando o Felipe perder todo o dinheiro que ele já tinha adquirido nesse jogo, ok? Bom, então vamos lá. Então foi isso que eu acabei de dizer aqui para vocês nesse textinho aqui. Bom, vamos determinar então, primeiramente, o final do setor 7. Bom, o final do setor 7, como é que eu determino ele? Basta pegar, contar quantas vezes você somou 15 graus, porque se cada setor tem 15 graus e você tem aqui 7 para chegar no final do setor 7, basta fazer 7 vezes 15. 7 vezes 15 é 105 graus. Quer dizer que, então, que o final do setor 7, em relação aqui à nossa origem, que eu estou considerando aqui aonde que é a setinha, você precisa, ele se localiza, o final do setor 7 se localiza na extremidade de um arco de quê? De 105 graus. E o início? Bom, se eu sei que cada setor mede 15, se o final mede 105, o início vai ser 105 menos 15, que é 90. Então, o início do setor 7 é localizado no final de um arco de 90 graus, a partir daqui, certo? Bom, então qual que é o intervalo aonde Felipe vai passar a vez no setor 7? O intervalo de valores de alfa para que Felipe passe a vez no setor 7 são valores de ângulos maiores do que 90 graus e menores do que 105 graus. Bom, o mesmo raciocínio eu vou utilizar para o 19. Se eu quero determinar o intervalo de valores de alfa aonde Felipe vai passar a vez no setor 19, eu tenho que determinar o final do setor 19, assim como o início do setor 19. Bom, como é que a gente determina o final do setor 19? Basta pegar 15 e multiplicar por 19, que é a quantidade de setores que levou ao chegar ao final do setor 19. 19 vezes 15 dá 285, certo? E o início? Basta fazer 285 menos o quê? Menos 15, que é 270. Então, o intervalo de valores de alfa para onde o Felipe vai passar a vez no setor 19 são valores maiores que 270 graus e menores que 285, certo? E para o Felipe perder a vez no setor 1? Bom, fácil, certo? A gente sabe que o final do setor 1 é justamente na posição de 15 graus, certo? Que daqui até aqui tem 15 graus. E eu sei que o início é aonde? É 0 graus, certo? Porque justamente começa onde a setinha está apontando. Ou você pode fazer o raciocínio de 15 menos 15 graus, já que você determinou que o final dele é 15 graus, certo? Então, o intervalo de valores aonde Felipe vai perder tudo no primeiro setor são valores de alfa maiores do que 0 graus e menores do que 15 graus, certo? E para determinar quais são os valores de alfa para quando o Felipe perder a vez no setor 13. Bom, então eu tenho que calcular o final, os valores de ângulos do final do setor 13 e o valor de início. O final, basta fazer o quê? 13 vezes 15 graus, certo? 13 vezes 15 dá 195 graus. Então, o final do setor 15 se localiza na extremidade de um arco de 195 graus, certo? E o início dele, como é que a gente determina? Se a gente sabe quem que é o final, basta fazer 195 menos 15, que é a medida aí de cada setor. 195 menos 15 dá 180. Então, o intervalo de valores para quando o Felipe vai perder tudo no setor 13 são valores que estão entre 180 graus e 195. Então, aí estão todos os intervalos para quando ele vai perder a vez, que são esses daqui, e todos os intervalos
de ângulos para quando ele for perder tudo. Ok?